Olá, bom dia, 6 horas em pontinho. Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente, que começa agora, nesta segunda-feira, última semana do mês de setembro, já indo embora. Bom dia, professora Haroldo Arruda. Parecia Já ontem acabou. que estávamos anunciando aqui a chegada desse mês e agora já estamos praticamente Acabou nos um ano já, praticamente. despedindo. Né? Final de setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou. Né? Já vem Papai Noel aí. Já veio Papai Noel aí, tá certo. Já está de vermelho, já estou com o meu tênis O senhor também vermelho. está de vermelho hoje, tá ó. vendo? Já estou pronto para receber o Natal. Muito bem. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia, Coité. Bom dia a vocês que nos acompanham bem cedinho nesta segunda-feira, uma excelente e abençoada semana a todos. Amém, que assim seja. Bom dia para você, Kleber Lima, uma ótima segunda-feira. Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a todos. Uma ótima semana. Hoje, dia de São Cosme e São Damião, os santos da saúde, e também duas datas relacionadas à casa. 68 anos hoje da fundação da TV Record e 14 anos da fundação da Record News, que foi a primeira emissora de televisão com programação 24 horas por dia no ar no Brasil. Tem um outro dia também importante, Kleber Lima. Dia do idoso, né? Eu disse que hoje aqui, ó, num dia muito especial, o dia do idoso, o dia dessa galera aqui, ó. Brincadeira, gente. Usado novo. Parabéns então para você, idoso. A gente está falando aqui da saúde, você falou de Cosme e Damião, né? Estamos desejando boa saúde para todo mundo. No Brasil hoje é 70, né? Ainda falta um chãozinho ainda para andar. Chegar a ser Era idoso, só brincadeira, considerado. era só brincadeirinha, Kleber Lima. Gente, vamos embora, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito, nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Vamos ver se o cuiabano madrugou hoje. Ah, madrugou, hein? Olha lá, Avenida Fernando Correia da Costa. Movimento intenso em apenas um lado da avenida, hein, das vias. Olha só, que movimentão, hein? 6 horas e 1 minutinho, vamos agora para um giro de imagens. São 43 câmeras e agora estamos ali, olha, na trincheira Jurumirim, na Avenida Miguel Sutil. Movimento também um pouquinho mais encorpado, Cuiabano levantou cedo nessa segunda-feira. Bom, tá no trânsito, não tem problema não, viu? Vai ouvindo a gente do mesmo jeito. Coloca lá no Facebook, vai ouvindo, vai prestando atenção no trânsito e fica aqui, olha, de ouvido em pé, como dizia minha mãe, viu? Para poder ouvir tudo aquilo que a gente mostra aqui na bancada. Vamos agora ali no centro, tá bem tranquilo ali, hein? Olha só a prainha. Em Cuiabá a gente fala ouvido fino. Ouvido fino, Kleber Lima. Em São Paulo é de orelha em pé, antenado com tudo. Professor, cachorro que fica de orelha em pé, né? Fica atento, né? Acho que é isso. Quanto mais agudo o som, mais ele fica incomodado. Ah, sim. Avenida Arquimedes Pereira Lima, a famosa Avenida do Moinho, por conta de um córrego. Professor, essa aula o senhor não pode esquecer. Afinal de contas, foi um querido telespectador que mandou aqui pra gente, né, o motivo do nome da estrada do Moinho, porque tem um córrego do Moinho. Muito tranquilo ali o movimento. Gente, e a chuva, hein? Caiu apenas em algumas partes daqui da capital neste domingo. Eu estava esperando, viu? Um frescor maior, uma chuva, mas olha, não veio não. Choveu na sua casa? Choveu fraquinho, ventou muito, mas choveu pouco. Agora aí na Helder Cândia, sem movimento nenhum, muito tranquilo. E lá, Kleber Lima, onde você mora, por onde você passeou, caiu chuva? Choveu na minha casa, choveu na minha horta, choveu na minha vida, graças a Deus. Oh, meu Deus, só na minha que não. Precisa melhorar seu merecimento, Luciano. Oh, meu Deus, eu levei uma bordoada aqui, ó. Avenida Beira Rio, movimento também ali, olha. Oh, meu Deus, me senti excluída agora das bênçãos divinas. Não, eu sou uma boa moça. Vamos lá então, gente, ao trânsito, né? Olha, cadê o trânsito ali, hein? Quer perder o rumo depois dessa? Olha, Verônica Raquel, venenosa, disse que eu sou uma boa senhora. Que boa moça que nada, uma boa senhora. Igual você, né, Verônica Raquel? Uma boa senhora. Tá bom, gente, olha só, vamos então às notícias, porque o trânsito está indo muito bem, graças a Deus, nessa segunda-feira. Acabamos de sair aí de uma celebração importante da Semana Nacional do Trânsito, justamente para alertar os condutores que é preciso ter muita responsabilidade ao volante, é dever de todos preservar a vida, né? Nada de tomar pegar o volante, falar o celular, isso é muito perigoso.
perigoso, tira a atenção e é nesse momento que os acidentes, infelizmente, acontecem. Então, olha, começa uma segunda-feira mais antenado em respeito às leis do trânsito, tá bom? Gente, vamos então, porque temos muitas notícias e eu já vou começar aqui ao vivo com o repórter Daniel Santos, porque tem informações hoje importantes sobre o retorno das aulas na rede municipal de ensino, até que enfim, né, Daniel Santos? Vamos então contigo, onde você está nesse momento, diz pra gente, as aulas serão retomadas hoje, como está a movimentação? Em que sistema volta as aulas agora em Cuiabá? Daniel, explica pra gente como que vai ser direitinho todo esse trâmite. Bom dia, Luciana. Bom dia a vocês da bancada. Bom dia a todo o público que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, a equipe que está aqui comigo e aos profissionais da educação que já estão com a TV ligada ali, ó, dentro de uma das salas, a Secretaria da Escola Municipal Maria da Glória de Souza, aqui no bairro Baú, na capital. Para localizar o telespectador aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, eu estou a poucos metros de uma das alças que passa aqui pela trincheira Jurumirim, a cerca de 50 metros. É aqui pertinho mesmo do Bosque da Saúde. Pois bem, enfim chegou o momento tão esperado por muitos pais aqui de Cuiabá, né? Das 167 escolas municipais, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 100% retomam hoje as atividades no sistema presencial. Continua naquele mesmo esquema, 50% vem para a escola, outros 50% permanecem em casa e assim vão fazendo de forma alternada. Nessa escola devem passar por esse portão aqui cerca de 200 alunos nesta segunda-feira, já que tem um pouquinho mais de 400 alunos matriculados somente aqui nessa escola, que é tradicional, mais de 30 anos aqui na capital mato-grossense, reformadinha, organizada, limpinha, sabe aquele clima bem agradável de escola, né, de ensino fundamental, bem acolhedor? É isso, um ambiente acolhedor. Mas o que acontece com os demais? E as outras crianças de 0 a 5 anos, por exemplo? Aí a alternância é semanal. Significa que teremos 15 dias por mês com essas crianças vindo para a escola. Outros 15 dias permanecerão em sistema remoto. Ou, para quem tem dificuldade de acesso à internet, material impresso que deverá continuar sendo entregue para essas crianças estudarem. Isso para quem tem dificuldade de acesso à internet. Caso contrário, continua normalmente as aulas remotas. Daqui a pouco a gente vai retornar aqui da frente da escola, que tem um evento importante hoje. É um evento de boas-vindas para esses alunos que estão em casa desde março de 2020, quando as aulas foram suspensas em função da pandemia Covid-19. Luciana. Tá certo, Daniel, obrigada pelas informações. Olha, daqui a pouquinho você volta de novo, porque eu quero que você possa mostrar pra gente se está tendo, de fato, aferição da temperatura corporal, como é que está a questão da sala de aula, reduzir o número de carteiras. Vamos acompanhar direitinho esse retorno, Daniel, é importante até para trazer mais aquela sensação de segurança para os pais. Existe, de fato, ainda uma certa preocupação, é importante que a gente possa mostrar aí esses detalhes, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta então contigo, falando novamente do retorno nas aulas aqui em Cuiabá. Das 167 unidades de ensino, 12 só que estão fechadas porque estão em fase de reforma, mas alguns outros espaços foram alugados pela prefeitura, ou seja, os alunos então todos estão sendo assistidos neste momento. Professor Haroldo, vamos relembrar aqui, né, que o retorno às aulas em Cuiabá acontece após uma conciliação na justiça, lembra? Houve uma determinação e o prefeito falou, não é possível voltar logo no começo de setembro, não, vamos jogar para outubro, mas aí nem no início de setembro e nem para outubro, dia 27, foi um acordo aí. Nós temos uma situação com relação à Covid, inclusive já pontuada pela própria Organização Mundial de Saúde, de que alguns países já estão, de certa forma, com a Covid controlada, né? É muito importante que nós continuemos aí com as medidas de biossegurança. Agora, se de um lado nós temos ainda esse rescaldo da Covid-19 que incomoda muita gente, e a gente não pode, de certa forma, flexibilizar demais, né? E é o que eu venho encontrando, na maioria das vezes, onde eu vou principalmente, né?
Do outro lado, é uma felicidade, né? É uma felicidade tanto para pais, como para alunos, como para toda a comunidade de ensino, né? Professores do sistema de ensino, o retorno, nem que seja de forma híbrida, das aulas, né? Nós precisamos resgatar exatamente o ensino no país e no mundo. As crianças perderam e perderam, não foi pouco, perderam muito, do ponto de vista da qualidade do ensino. De um lado, professores completamente despreparados para o ensino remoto, não foram preparados para isso, né? Do outro lado, alunos sem a mínima condição tecnológica de poder assistir às aulas. Então, essa retomada será gradual, por conta exatamente da vacinação em nosso país, isso é fato e é perceptível. Alguns municípios já estão pedindo para que não enviem vacinas, isso é uma coisa interessante, né? Porque não tem onde estocar vacina, estão com estoques lotados de vacina, alguns municípios do país. A previsão que era para dezembro deste ano de vacinação por completo da população brasileira foi antecipada para novembro, ou seja, em novembro nós teremos 100% da população vacinada no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e a gente acredita, e precisa acreditar, ser um pouco mais entusiasta com o país, né? E o encaminhamento é esse, vamos torcer para que realmente nós não tenhamos aí um susto com uma nova variante que possa nos fazer mal, né? E que as vacinas permaneçam fortes e fortes o suficiente para poder nos blindar aí dessa tragédia que ainda é a questão da Covid-19. Tá certo, professor Kleber Lima, com certeza os estudantes estão nesse momento eufóricos, né? A maioria já clamava por esse retorno, não suportava mais o isolamento e também perder esse convívio social. E claro que também tem a questão, né, da educação. O aprendizado, sem dúvida nenhuma, ganha muito mais em sala de aula, mesmo que o sistema seja híbrido neste momento. Mas houve uma grande disputa para chegar até esse momento de retorno às aulas. Com certeza, a escola também é um ambiente de convivência, né, social, onde as crianças fazem e exercitam as suas primeiras relações, né, fora do ambiente familiar, e algumas delas que são levadas e conservadas para a vida toda. Já há especialistas em networking, por exemplo, que orientam carreiras a partir disso, que os pais deveriam colocar as escolas, por exemplo, em ambientes em que poderão ser mais profícuos para elas no futuro. Estou dizendo que, olha, eu lembro que em Cuiabá era muito comum assim, quem tinha um pouco mais de recurso, matricular as crianças no São Gonçalo, né? E não é por outra razão, porque do São Gonçalo saíram juízes, médicos, governantes, enfim, pessoas muito bem-sucedidas. Então, bota teu filho lá, porque a possibilidade de, no futuro, ele ser amigo de um juiz, de um médico, de um advogado, de um empresário, é bem maior do que se for estudar numa escola pública lá, né, do bairro, às vezes. Então, já há quem pense nisso. É uma boa notícia a volta às aulas, sobre todos os aspectos, a pandemia também numa curva descendente, né? E as crianças poderem recuperar ao menos a convivência, já que o ensino é algo que nós só saberemos no futuro. Exatamente, momento muito importante esse retorno às aulas. Nós já temos aqui um case para poder ter uma comparação, que foi retorno na rede estadual de ensino e graças a Deus nós não noticiamos surtos, necessidade de fechamento de unidade de ensino, mostrando que existe um protocolo de biossegurança em todas as unidades de ensino. A maioria dos professores também recebeu imunização. Apenas aqui em Cuiabá, Kleber, existia um número de 48 professores que se recusaram a tomar a vacina. E aí o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, foi muito claro. Tudo bem, nós não vamos forçar ninguém a receber o imunizante, mas esses profissionais não estarão em sala de aula, eles terão um ponto cortado. Está certa essa medida na sua avaliação? Sim, para meu ver, é o que eu defendo, né? Ele não é obrigado a tomar vacina, mas também ninguém é obrigado a conviver com alguém que oferece risco, né? E, sobretudo as crianças e as outras pessoas que fizeram o seu dever. Então, fique em casa, não quer ir, fique em casa, sem salário. Professor, o senhor concorda com essa posição do prefeito da capital? Sim, sem dúvida. Existe, o coletivo sempre deve prevalecer, o interesse coletivo, né? Eu trouxe, inclusive, em primeira mão, na sexta-feira, no Cidade Alerta,
Um problema recorrente, que é essa questão dos americanos que não querem tomar vacina, são 80 milhões de americanos, né? Europeus que não querem tomar vacina por questões filosóficas, culturais, religiosas. E uma campanha viralizou, Luciana, viralizou na sexta-feira nos Estados Unidos, de uma funerária. Inclusive eu coloquei, foi bem interessante. Ela, por acaso, acabou colocando, fazendo envelopamento dos caminhões, né, da funerária, e não vacine. A propaganda era exatamente essa, não vacine, entendeu? Nas 3 laterais dessa frota, dessa funerária nos Estados Unidos. Isso viralizou e fez com que muitas pessoas, né, ficassem impactadas com aquilo e correram atrás da vacina. No mínimo interessante, Surtiu, né? então, um resultado contrário, nos Estados né? Unidos, surtiu um efeito bastante positivo. É isso aí, não vacine não, você vai morrer, aí vai ficar mais rico, exatamente. né? Eu vou lucrar em cima a da campanha sua morte. está à disposição, está nas redes sociais. Forte, pesada, né? Pesada. Porque essa recusa de muitos norte-americanos está fazendo com que realmente fique mais difícil o controle da pandemia lá. Nós vamos chegar a 100% praticamente, 100% da nossa população vacinada primeiro que os Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos era para, de certa forma, terem vacinado em junho, terem praticamente todos os americanos vacinados, não conseguiram por conta exatamente desse atraso aí. Tá certo, olha só, ia já encerrar esse assunto do retorno às aulas, mas eu recebi 2 mensagens aqui, eu faço questão de compartilhar com você que está em casa. Vamos lá então. Uma eu nem estava sabendo, vou até pedir para o nosso repórter Daniel Santos ver se consegue essa confirmação, mas vamos à primeira aqui. Olha, bom dia, bancada. Ainda continuo questionando as escolas, os professores vacinados dizendo estarem preparados, mas e as péssimas condições dos ônibus, sempre lotados, sujos, sem higiene, nenhuma mesmo. Aliás, sempre fui contra as crianças estudarem longe de casa, quando não havia necessidade disso. É a Zilda, Jardim dos Ipês, em Cuiabá. Zilda, em relação ao transporte público, nós já sabemos aqui, não tem como enganar. A criança que precisa do transporte público vai enfrentar a lotação. Infelizmente, nós cobramos aqui frota extra, uma atenção especial, mas infelizmente a maioria daqueles que precisam do transporte público ocupa o espaço no horário de maior movimento, assim como os estudantes. Infelizmente, essa é a realidade ainda. Usar máscara, né? Agora, tem que usar máscara. Agora, isso aqui eu não sabia não, tá? Vou até pedir para o repórter ver se ele consegue confirmar. Entre os EPIs que os professores terão que usar na sala de aula está uma capa de chuva amarela. Neste calor de Cuiabá, vai ter professor passando mal. Tá sabendo disso, Kleber Lima? Também não ouvi falar não, hein? Essa capa de chuva deve estar dentro de um kit, não tem absolutamente nada a ver com Covid, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Também acho estranho porque não estava no protocolo de biossegurança. Não tem nada a ver com Covid. Tem um tapete sanitizante, tem um álcool em gel, a obrigatoriedade do uso de máscara, a distribuição de máscara. Isso tudo bem. Os professores devem descer do ônibus, aquela coisa de ir até a escola, caminhando. Ele tem a capa de chuva fornecida pelo colégio, deve ser isso. E para usar na chuva, né? Capa de chuva. Bom, tá pedindo a chuva aí, né? Pode ser isso, né? Se chover, use. Se não chover, não precisa usar. É assim que é, né? Tá certo, Kleber Lima. Eu imagino. E o fato de ser amarelo também, não queria entender qual que é o problema com a cor. Tá, não sei. É que é mais comum do mercado aquela transparência amarela. A pessoa enxerga, né? Porque na chuva fica mais turvo. É verdade. Mas assim, é para usar na chuva, de preferência. Bom, tomara que use muito então, né? Nos próximos dias, daqui a pouco né? começa Daqui a chover, pouco, né? Bom, gente, vamos mudar de assunto então. Vamos falar de uma visita especial que Mato Grosso recebeu, Cuiabá principalmente, do governador de São Paulo, João Dória, já trabalhando aí para convencer o partido, o PSDB, porque tem a prévia ainda do partido, as prévias, né, o melhor dizendo. Mas vamos ver como foi então essa movimentação, essa incursão do governador de São Paulo aqui em Cuiabá. Quem acompanhou tudo foi o repórter Antônio Carlos Silva. Desculpa, foi a Nayana Bricac. Nós tivemos uma equipe aqui, Kleber Lima e professor, acompanhando o governador de São Paulo. Então, a reportagem que vai entrar agora é de Nayana Bricac. Roda aí. João Dória chegou em Cuiabá no final da tarde de sexta-feira. Acompanhado de lideranças do PSDB, ele visitou o Grupo Gazeta de Comunicação, onde conversou com o presidente Dorileu Leal. Tá bom, seja bem-vindo.
Obrigado por ter vindo aqui. Que isso, a casa de vocês. Em entrevista exclusiva para os jornalistas do grupo, Dória falou sobre a visita a Mato Grosso, estado que tem muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Na política, não há campanha fácil, não há vitória fácil. A campanha é difícil e a vitória é difícil também. Nós estamos há 13 meses das eleições presidenciais. Eu disputei a primeira eleição em 2016 e quando venci as prévias do PSDB, na primeira pesquisa, eu tinha 1% de intenção de voto. 1%. O primeiro colocado tinha 38%. E nós vencemos as eleições com 53% dos votos. Eu quero lembrar que eu disputei contra o PT, do presidente Lula e de Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República em 2018 e perdeu para Bolsonaro. Portanto, eu sei o que é enfrentar o PT e venci o PT na capital de São Paulo, o maior colégio eleitoral urbano do país. Portanto, eu não me assusto com pesquisas há 13 meses da eleição. Eu me animo com pesquisas há 13 meses da eleição, a trabalhar mais e apresentar propostas. Nestas eleições de 2022, o que mais interessa a Lula é ter Bolsonaro como adversário. E o que mais interessa a Bolsonaro é ter Lula como adversário. A única chance de Bolsonaro se reeleger seria tendo Lula como adversário. E a maior chance de Lula se reeleger presidente da República é ter Bolsonaro como adversário. É por isso que ambos não se atacam. Você não vê Lula criticando Bolsonaro e nem Bolsonaro criticando Lula. Mas se eu vencer as prévias do PSDB, farei a terceira via, primeiro aglutinando, reunindo e unindo o PSDB. Depois unindo outras forças políticas também, de outros partidos, que não votarão nem Lula, nem Bolsonaro. E nós vamos compor a chamada terceira via, talvez até a melhor via, para exatamente fazer esse enfrentamento, tanto a Lula, principalmente, mas também a Bolsonaro, se ele tiver condições ou disponibilidade de seguir candidato nas eleições de 2022. João Dória disputa internamente no PSDB as prévias partidárias, com a intenção de ser candidato à presidência no próximo ano. Além dele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, e o ex-senador Arthur Virgílio disputam a eleição interna. As prévias acontecem no dia 21 de novembro. Dória aproveitou a vinda a Mato Grosso para falar das propostas ao Estado. Eu vim aqui ao Mato Grosso exatamente para dialogar com as lideranças do PSDB, deputados, vereadores, prefeitos, militantes, exatamente para apresentar a nossa proposta de governo. As prévias fortalecem muito essa oportunidade, você ter contatos regionais, aprender, ouvir, escutar, absorver problemas e também a orientação de caminhos e soluções para cada um dos estados. Portanto, a importância do Mato Grosso para o PSDB é a mesma importância que tem o Mato Grosso para o Brasil, sobretudo com o agro. O agro tem, no estado do Mato Grosso, uma referência nacional e internacional em produtividade, em eficiência, em capacidade de produção, em alimentar o país e também nas exportações. Portanto, esse é o grande valor, é um mérito que só o estado do Mato Grosso tem nessa dimensão, com a produção de grãos e a produção de proteína animal. E alta tecnologia. Mato Grosso já se desenvolvia bem tecnologicamente antes da pandemia. Com a pandemia, acelerou ainda mais esse processo, dadas as circunstâncias do distanciamento e das regras e dos protocolos da pandemia, o que provocou um avanço ainda maior do mundo digital no campo. Em 2016, João Dória foi eleito prefeito de São Paulo. Na ocasião, ele prometeu cumprir todo o mandato, mas abandonou o cargo para disputar a candidatura ao governo do estado de São Paulo, sendo eleito em 2018. Agora pretende ser candidato à presidência. Mesmo abandonando 2 mandatos, o governador acredita que isso não o descredibiliza. Não, ao contrário. E o exemplo de São Paulo é o exemplo positivo. Deixei a prefeitura da cidade de São Paulo com o Bruno Covas, que era o meu vice. E o Bruno foi tão bem, competente, sério, dedicado, que foi reeleito prefeito da cidade de São Paulo. Infelizmente, Deus o levou muito antes do que poderíamos imaginar. Mas ele foi um grande prefeito em 2 mandatos, ele foi reeleito. Se houvesse condenação da população,
Bruno Covas não teria sido reeleito. E se eu tivesse sido condenado, também não teria sido eleito governador do estado de São Paulo. O governador ainda se reuniu com lideranças do PSDB aqui na capital para discutir as prévias internas e as propostas para o estado e o país. Eu estou aqui também no Mato Grosso para essa defesa. A defesa da liberdade, a defesa da democracia, a defesa da empregabilidade e da retomada de um país na paz, na harmonia e na esperança. E é por isso que eu participo das prévias e estou hoje aqui no Mato Grosso. Bom, vimos então as declarações do governador de São Paulo, Kleber Lima. Vou começar por você agora nesse momento. O que o governador disse é o seguinte: olha, enquanto Lula e Bolsonaro ficam se degladiando, eu que nesse momento represento a terceira via, não é a terceira via não, posso ser o primeiro, ou seja, se colocando aí em uma condição que possa trazer a possibilidade mesmo de ser eleito. Mas vamos lembrar ainda que tem que passar pela prévia do partido. Mas é isso mesmo, a terceira via pode ser a mais importante, pode ser a primeira via, Kleber Lima? Poder pode, né? Ele foi feliz ao dizer que o cenário de hoje está distante da eleição. Então, a eleição é daqui 13 meses, muita coisa pode acontecer. Os favoritos podem deixar de ser-lo e pessoas que não são hoje favoritas podem passar a ser também. E a campanha, os índices de pesquisa mais importantes, eles começam a partir do início da campanha. Aí sim ele tem um significado maior, né? Porque ali já está com os discursos afinados, cada candidato já estabeleceu a sua estratégia de tentativa de conexão com o eleitor e aí os movimentos das pesquisas passam a fazer um outro sentido. Hoje a pesquisa é curiosidade, né? Curiosidade para saber como é que está, se fosse hoje. A pergunta é feita assim: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente da República, no caso da espontânea? Aí a pessoa, o que ela lembrar, ela fala até de pessoas que sequer são candidatas. Na espontânea, a pessoa lembra quem ela, se fosse hoje, eu gostaria de votar em fulano de tal. Aí você tem a estimulada. E se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em qual deles você votaria? Aí você estimula, porque você dá o nome dos candidatos para a pessoa escolher entre aqueles. Aí o que ela pensou antes não tem mais importância. Ela é convidada a se posicionar, a escolher entre aqueles nomes ali. Por isso que a gente tem simulação de segundo turno. E se for Dória e Ciro, e se for Lula e Bolsonaro, e se for Bolsonaro e Dória, e se for Lula e Ciro, né? Você cria os diversos cenários e as pessoas são estimuladas a optar entre aqueles nomes. É óbvio que ele tem que dizer o discurso que ele fez, não tem outro, porque ele quer ser o candidato alternativo, né, a Lula e Bolsonaro, que polarizam essa disputa. Hoje ele não seria a terceira via, ele seria a quarta ou quinta. A terceira via hoje, no Brasil, segundo todas as pesquisas, é o Ciro, né? Dos nomes alternativos, é o que está conseguindo ter o melhor desempenho. Mas é como foi dito, tudo isso pode mudar. Ele próprio dá um exemplo de que começou a campanha atrás das pesquisas, bem atrás, praticamente não pontuou onde, e acabou vencendo. A pesquisa estava errada? Não, a pesquisa mudou. É isso que acontece, né? Muda. O Blairo Maggi aqui, quando foi eleito em 2002, começou com 2%, era desconhecido de mais de 80% da população e ganhou a eleição. A pesquisa estava errada? Não. E aí é o uso inteligente da pesquisa, é saber fazer leitura da pesquisa e não se posicionar como torcida, né, de a favor ou contra. É entender o seguinte: olha, a pesquisa ela traz muitas informações. Uma delas é a intenção de voto. Aí tem mais informação que o profissional de comunicação sabe e o político mais experiente sabe também. Então ele vai verificar o porquê que ele está com aquele desempenho, em que base territorial, em que faixa etária, em que gênero, em que faixa de renda, e aí ele consegue ir transitando nos lugares onde ele não está bem para melhorar o desempenho. E os que fazem isso com mais competência revertem, conseguem ajustar o discurso para aquilo que a sociedade anseia
e aí ele passa a ter mais acolhida, ele melhora a conexão dele com o eleitor e melhora o seu desempenho, aí ganha a eleição. Ou pelo menos chega mais perto. Aqueles que ficam só falando, normalmente quem fala mal de pesquisa é quem está atrás, né? E não é muito inteligente, porque quando é inteligente faz como o Dória fez. Assim, eu queria destacar isso. Tá certo, Kleber. Professor Haroldo, Lula e Bolsonaro devem temer de fato a terceira via? Eu acho que não é questão de temer, viu, Luciana? Eu já disse aqui por várias vezes que um justifica o outro, né? O Bolsonaro precisa do Lula e o Lula precisa do Bolsonaro para que as eleições aconteçam. E para o Bolsonaro fica mais fácil a reeleição com o Lula do que sem ele. Isso eu tenho de forma clara, né? Até porque ele tem um contraponto. Ele pode ressaltar exatamente e bater na tecla da corrupção, que já está, de certa forma, marcada a corrupção no governo PT, principalmente com a imagem do Lula, né? Com relação ao João Dória, ele precisa resolver ainda, convencer dentro do próprio ninho tucano, né, de que realmente ele é o melhor candidato e ele tem as melhores propostas, porque dentro do próprio PSDB tem uma boa parte de tucanos que defendem e estão fazendo campanha declaradamente ao presidente Jair Bolsonaro. Então ele precisa resolver exatamente isso, né? A terceira via, se não houver de fato algo novo, algo que traga algo novo para a sociedade, e eu acho que o Ciro não traz, né? É a leitura que eu tenho, não traz absolutamente nada disso, ele chega a ser destemperado em algumas coisas que ele faz, né? E eu acho que o Brasil deve buscar uma terceira via completamente fora dessa linha de excesso, tanto da direita quanto da esquerda. Se realmente aparecer um nome desta envergadura, com esta envergadura, com um DNA realmente perceptível, né, comunitário, que pense na sociedade como um todo, com boas propostas viáveis e praticáveis, aí eu acredito que realmente nós possamos ter uma eleição um pouco mais competitiva. Se não, vai permanecer o cenário que está aí, por conta exatamente das soluções que o governo federal vem trazendo para alguns entraves. Você vê a questão da vacina, né? Já o discurso da vacina, da falta de vacina não se tem mais, o discurso do golpe não se tem mais, o discurso do genocida sumiu praticamente, né? E agora ele precisa resolver a questão da economia em nosso país. Se o presidente Jair Bolsonaro até o final do ano conseguir resolver as questões ligadas principalmente ao custo do gás de cozinha, da cesta básica, da carne e do combustível, dificilmente em 2022 alguém vai poder tirar dele a própria reeleição. É a leitura que eu tenho. Se não conseguir, fica mais difícil se reeleger. Okay. Né? Porque historicamente a gente já percebeu isso, né? Que a popularidade de um presidente está diretamente relacionada à economia de um país. Ele precisa criar artifícios, criar caminhos para que realmente a economia retome de forma pujante, né? E se ele conseguir até o final do ano, começo do ano que vem, realmente isso, eu acho que o Brasil entra num caminho sem volta com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Para isso, professor, medidas então mais drásticas deveriam ser tomadas, porque já estamos em 2 dígitos com a inflação, reverter Exatamente. isso não adianta ficar salutar para a economia é um grande desafio. Não adianta ele ficar só nessa conversa, né? Que nós sabemos que é importante, né? De governadores, né, de complô entre governadores que não querem abaixar o ICMS. Esse discurso ele já perdeu força. Apesar de ser verdadeiro, ele perdeu força, né? Independente da vontade dos governadores, o governo federal precisa ter uma atitude um pouco mais dura para poder achar um caminho para que realmente possa estabilizar a economia, né? Se não o fizerem em curtíssimo prazo, não terá condições, não perderá a governabilidade. Professor, eu queria falar até um pouco mais do PSDB, porque pode existir um racha, Kleber Lima, mas antes, já que o professor citou aqui a questão econômica, eu pergunto para você, por que o presidente Bolsonaro insiste tanto ainda no ministro Paulo Guedes, já que ele precisa resolver a pauta econômica do Brasil e parece que não tem muito avanço nesse sentido. Você acredita que medidas diferenciadas podem ser tomadas justamente visando as eleições do ano que vem? Luciano, eu acho que ele não troca porque ele não sabe como fazer isso. Ele foi iludido nessa ideia fixa de que o Guedes resolveria os problemas do Brasil. Ele chegou a declarar, ainda durante a campanha, que ele não entendia nada de economia, palavras do presidente, e que a responsabilidade exclusiva para conduzir a economia do Brasil era do ministro Guedes. O ministro
a meu ver, já exauriu as suas teses, né? Porque isso é tese, né? É tese. O ministro, em qualquer área, mas na área de economia, principalmente, se você reunir 10 economistas, vai sair 15 divergências entre eles. Cada um, eles vão esquecer que a proposta é dele mesmo e ele diverge. É quase igual advogado, né? Você botar 10 numa sala, vai ter 11 opiniões sobre o mesmo assunto. E, então, eles colocam as teses. Algumas dão certo, outras não dão certo. A realidade muda. A economia de um país não é autônoma e isolada do resto do mundo. Ela sofre influência da economia mundial, de bolsa de valores de outros lugares, de dólar, de mercado externo, de, às vezes, intempéries que acontecem em uma região do mundo e que afeta aqui, né, na balança comercial, na importação, na exportação. Enfim, o que eu vejo é uma economia orientada para o liberalismo que deu plenos poderes ao mercado, né, ao câmbio, e isso tem impactado diretamente no aumento dos preços do combustível, dos alimentos, né, do gás de cozinha, para além da pandemia. A pandemia é um problema que afetou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, né, e a gente está tendo no Brasil alguns problemas acima da média de outros países, ou soluções menos eficazes, menos eficientes para resolver o nosso problema, e sobretudo de aumento da inflação, aumento dos combustíveis, aumento dos alimentos e do desemprego, o que tem gerado aumento da miséria, né? Estava vendo há pouco uma matéria aqui, uma nota no próprio jornal A Gazeta, que já aumentou em 2 milhões o número de miseráveis, pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza no Brasil desde que começou o atual governo. Então, é muita gente na fila do ossinho. Em um país que é celeiro do mundo, né? O que é mais chocante para a gente, né? Era para ser assim. Agora, já falando ainda em relação à terceira via, existe algo de particular no PSDB? Desde que começou oficialmente essa corrida aí das prévias do partido, temos pelo menos 2 nomes mais fortes até o momento, né? Eduardo Leite e Dória. Tem um racha que pode acontecer no partido e o quanto isso pode influenciar diretamente depois que tiver a escolha de quem realmente vai disputar a vaga, Kleber Lima? O PSDB não está se fortalecendo, ele está se enfraquecendo nesse momento? Eu acredito que está se fortalecendo sim, e não acredito em racha, em defecções na ala mais representativa do PSDB. A gente tem hoje, assim, alguns deputados que se alinharam mais ao governo, e muito por pressão de bolhas, né, de digitais. As bolhas digitais hoje, até o deputado Avalone falou disso aqui no fim de semana, que alguns deputados, alguns parlamentares se intimidam com o barulho que os bolsonaristas fazem, mas eles ainda não entenderam que é bolha e que fora daquilo a vida real não é desse jeito, né? Esses 4 nomes que estão nas prévias do PSDB são tucanos antigos, leais. Não vejo nenhum problema neles. Se não for eu, se eu não for escalado, eu levo a bola embora. Até porque não tem dono da bola ali, né? O PSDB é um dos poucos partidos que tem militância no Brasil. PSDB, MDB, PT, PDT, PSB, né? DEM, são partidos que têm militância, eles têm mais coerência, unidade interna. Eu vi uma característica que eu gostaria de destacar, Luciana, e para quem está nos assistindo, é que o tecido partidário se mobilizou mais para a vinda do Dória aqui do que do Eduardo Leite. Assim, muito mais gente, a gente viu pelas imagens, muito mais lideranças, muito mais movimentação de rua, de imprensa, porque afinal de contas é o governador de São Paulo, né? E ele veio com uma estrutura de assessoria muito mais também já profissionalizada do que o Eduardo Leite. O Eduardo veio basicamente ele, né, apostou muito nele, acho que fez bonito até. O Dória já veio usando no limite da lei tudo aquilo que é permitido para a propaganda intrapartidária para esse momento. Ok, bom, agora para a gente encerrar essa discussão, eu vou para algumas mensagens, porque você que está em casa, olha, opinou bastante, né, sobre a visita do governador de São Paulo. Vamos então. Bom dia, bancada. O governador João Dória jamais será presidente da República. Ele traiu todos que o ajudaram, Alckmin e até o próprio Bolsonaro. Arnaldo do CPA. Bom dia, a conta chegou. Fica em casa, a economia a gente vê depois.
Bolsonaro, honestamente, não perde para ninguém no Brasil. Bom dia, bancada. Faltando mais de um ano e esses políticos só estão preocupados com a eleição ou reeleição para presidente do Brasil. Ainda bem que o gás está barato, a carne está de graça, a luz e a água também estão de graça. Só quem é doido vota no Doriana, já colocou o Dória aqui como nome de margarina. Bolsonaro 2022, João Dória, lixo de político. Bom, gente, olha, vamos que vamos, porque nós temos agora que chamar o intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para vocês, hein?